O caminho do brasileiro Marcos Asher até a Indonésia começou em 2003. Os alertas estão em qualquer voo para a Indonésia. Nos cartões de imigração preenchidos por quem chega, avisam: pena de morte para traficantes de drogas. Em agosto de 2003, ele chegou de avião à capital da Indonésia e desembarcou com 13,4 quilos de cocaína escondidos na armação de uma asa delta. Foi descoberto, preso e, em 2004, condenado à morte. Mas em outubro de 2014, a mudança de governo da Indonésia selou o destino do brasileiro. O novo presidente, Joko Widodo, tinha prometido na campanha eleitoral aumentar a repressão ao tráfico. A execução de Marcos e outros 5 traficantes aconteceu no último fim de semana, por um esquadrão com 12 soldados armados com rifles. Ele se posiciona a uma distância de 5 a 10 metros do preso. Os 12 atiram ao mesmo tempo no peito do condenado, mas apenas 2 armas estão carregadas com balas de verdade. As outras armas estão com balas de festim, balas falsas. Assim, os soldados não sabem quem matou o condenado. O plano do governo Widodo é executar 5 traficantes por mês. O governo indonésio pediu respeito às leis do país. E a nossa equipe procurou um advogado para saber sua opinião jurídica em relação à morte do brasileiro condenado por tráfico na Indonésia. Um alô aos telespectadores do seu programa. Na realidade é uma questão complexa, né? Porque a gente analisa essa questão hoje do ponto de vista do Brasil, né? Que não é essa pena capital, como em outros países tem. Nos Estados Unidos tem a pena capital para alguns tipos de crimes. Lá na Indonésia, o crime de tráfico ele é penalizado com a pena capital, ou seja, execução, né? Por fuzilamento, foi o caso do brasileiro. A opinião, na realidade, minha é o seguinte: cada país tem as suas circunstâncias, cada país tem a sua forma de legislar. A Indonésia, esse crime é punido com a pena capital. Por quê? Porque eles entendem que é um crime grave. Aparentemente, o tráfico é uma coisa simples, mas não é. Ele atinge muitas pessoas. Ele atinge a família, ele atinge o indivíduo de forma individual e coletiva. Ele penaliza muita gente, não é um crime simples. A pena de morte seria o ideal? Não sei. No Brasil, não, porque não cabe isso. Lá na Indonésia tem as suas circunstâncias, como eu falei antes. Tem que respeitar a soberania dos países, né? Nos Estados Unidos tem a pena de morte. Eu não vejo ninguém, de vez em quando tem um levante contra isso, mas nunca acabou. Não são em todos os estados, porque lá cada estado tem essa questão, cada crime também. Lá na Indonésia tem crime até muito mais grave do ponto de vista que comove a sociedade e não é punido com a pena capital. Mas nesse caso, o brasileiro, no caso, um traficante que foi pego com mais de 13 quilos de cocaína, teve essa execução. Agora, eu concordo ou não com isso? Eu diria que eu não posso comentar, porque o país tem as suas circunstâncias. No Brasil, não. No Brasil não é possível a pena de morte, porque existem muitos erros, existe muita gente que poderia estar no lugar desse cara sendo inocente, que vemos todo dia, e não temos como rever se porventura for morto, não temos como voltar atrás. 30 anos é o que mais pode ser ficar preso no Brasil. Eu acho que ainda dá tempo para você conseguir ver se o cara cometeu crime ou não, se esse crime a sociedade condena mais ou não. Mas, em relação à condenação do brasileiro, nós temos que ver uma situação. Ele cometeu o delito. Ele traficou 13 quilos de cocaína e responde pelas consequências. É uma questão complicada, mas infelizmente as leis do país lá dizem que tem que ser assim.